Oi, tudo bem? Eu sou Raul Coutinho, poeta e tradutor, e agora você está ouvindo o podcast Conduite. Aqui eu compartilho minhas experiências na literatura e poesia. Hoje você ouve o terceiro episódio, no qual você ganha de presente um dos poemas mais interessantes da língua portuguesa. Escrito nada mais que Hilda Hilst, e você vai ver. Ops, ver não, né? Ouvir. Ah, que seja, você vai saber como Hilda constrói o seu castelo, tijolo a tijolo. O poema que você vai ouvir nos transmite um sentimento universal. Sabe aquele momento em que você sente que algo ficou para trás com aquela pessoa amada? E que deveria ter tido uma vivência a mais e ficou apenas a lembrança? Mas, minha cara, meu caro, já passou. Sim, passou. E você ficou em débito. E ficar em débito nesse mundo a gente sabe muito bem, né? Todos os dias, aliás. Bom, não só a Hilda Hilst nos convida a pensar, mas na forma com que ela compõe a sua arte, nos faz sentir na pele. Então, chega de conversa e vamos lá ouvir o poema. Essa lua enlutada, esse desassossego, a convulsão de dentro, ilharga dentro da solidão, corpo morrendo, tudo isso te devo. E eram tão vastas as coisas planejadas, navios, muralhas de marfim, palavras largas, consentimento sempre. E seria dezembro. Um cavalo de jade sob as águas, dupla transparência, fio suspenso, todas essas coisas na ponta dos teus dedos. E tudo se desfez no pórtico do tempo, em lívido silêncio. Umas manhãs de vidro, vento, a alma esvaziada, um sol que não vejo. Também isso te devo. Muito bom esse poema, cara. E eu digo isso porque tem alguns detalhes importantes. E sabe, são os pequenos detalhes que o que a gente vê por aí, essas artes fast food, a gente tá muito mal acostumado a deixar passar batido muita coisa. E eu ainda digo, pra que ficar mais de 2 horas passando o dedo nas telas, sendo que em menos de 10 minutos podemos estar diante de uma experiência artística capaz de transformar a nossa percepção de mundo? Esse poema é do livro da Hilda Hilst, chamado Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão. Ele possui 14 versos e tem uma medida que se aproxima do soneto. Olha, calmou. Posso dizer que é um soneto e você não vai sair correndo, né? O poema tem verso alexandrino. Pronto, o pessoal foi embora, só eu aqui falando sozinho. Não, mas falando sério, esse poema tem algo de muito interessante. A voz do poema, eu digo, o eu, faz uma lista daquilo que ela deve para alguém. Uma lua enlutada, uma ilharga, que é a parte lateral do corpo entre o quadril e os ombros, sabe essa parte lateral do corpo? Aí ela fala, corpo morrendo, navios, muralhas de marfim. Não só isso ela deve, nessa lista, mas ela diz dever palavras, veja só. Quer dizer, não satisfeita em dizer o pouquíssimo que deve, diz ainda que deve tudo, aliás. E por fim, depois de listar todas essas coisas, ela diz: todas essas coisas na ponta dos teus dedos. Significando que era posse da pessoa amada, mas que, na ponta dos dedos, não teria tido totalmente, como algo que está prestes a escapar, a sair das mãos, justificando o débito que a poeta tem pela falta da posse completa, sabe? Na ponta dos dedos, algo fugidio. Daí nos vem a tragédia, no verso. E tudo se desfez no pórtico do tempo. E portanto, mesmo a pessoa amada não tendo tido, mesmo com a construção daquela lista de coisas já desfeitas, surge uma nova lista. Atenção aqui à diferença das palavras. Silêncio, manhã de vidro, vento,
alma esvaziada, um sol que não vejo. São ausências, né? Por assim dizer. E no verso final, ela declara ainda estar devendo o que é de ausente. O engraçado é que nessa segunda lista, você comparando as palavras, veja que é realmente a coisa desfeita. Por exemplo, na primeira lista tem o corpo morrendo, na segunda tem o silêncio, como se esse corpo morrendo já tivesse morto, no caso. Na primeira lista você ouve muralha de marfim, né? Marfim, aquele objeto que é retirado dos ossos, dos dentes de elefante. E na segunda você ouve manhã de vidro, que é uma coisa mais quebrável. Então veja a comparação entre os dois. No primeiro você ouve lua enlutada, no segundo, um sol que não vejo. Esses objetos astrais, veja a diferença. Compare a diferença entre os dois. E sobre uma coisa interessante também, é que esse poema, de 14 versos, ou seja, um soneto, ele é bem irregular. O esquema de rimas tem uma peculiaridade e, na verdade, nem precisaria de uma repetição de rimas no verso, já que existem rimas internas que acabam harmonizando bem o poema sonoramente. É só você ouvir que você sente ali que no mesmo verso tem rimas, e que seu ouvido já está muito bem realocado ali para receber essa sonoridade. A métrica varia entre 8 e 12 sílabas poéticas. E na maioria dos versos há a tônica na sexta sílaba. E onde não há essa regularidade é justamente nos versos em que se divide a primeira da segunda lista. Sabe a primeira lista daquelas palavrinhas? Ele divide a segunda lista, da primeira e da segunda. O poema é dividido em bloco de 13 versos e isola o 14º verso, repetindo a sentença anterior isoladamente. Também isso te devo. Aí, sobre isso, eu deixo para você a interpretação. Achou que ia ficar para trás, é? E aí? O que você achou desse episódio? É Hilda Hilst na área, né? Não tem muito o que dizer sobre uma das rainhas da poesia, da nossa poesia. E, uma curiosidade é que quando eu estava escolhendo o texto para o conduíte, eu não me toquei que no poema tem um verso que diz, e seria dezembro. O engraçado é que estamos em dezembro, né? E lembro que o primeiro episódio do canal, que é O Corvo do Edgar Allan Poe, se passa em dezembro também. Justamente. Pois é, tô achando que a coisa é espiritual, hein? Cabalístico, vai vendo. E o livro em que me baseei foi Soneto, a exceção à regra, do André Capilé e do Paulo Henriques Brito, editado pela Círculo de Poemas. Vale a pena comprar e lê-lo. Muito bom, principalmente se você gosta de sonetos. Então, por hoje é só. E se você curtiu, segue o Conduíte, comenta nesse vídeo o que achou. Me segue lá nas redes, tá bom? Um abraço e fique novamente com a leitura do poema Evoé. Essa lua enlutada, esse desassossego, a convulsão de dentro, ilharga dentro da solidão, corpo morrendo, tudo isso te devo. E eram tão vastas as coisas planejadas, navios, muralhas de marfim, palavras largas, consentimento sempre. E seria dezembro. Um cavalo de jade sob as águas, dupla transparência, fio suspenso. Todas essas coisas na ponta dos teus dedos. E tudo se desfez no pórtico do tempo, em lívido silêncio. Umas manhãs de vidro, vento, a alma esvaziada, um sol que não vejo. Também isso te devo.